Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas, que são orações dependentes da principal representadas por um termo adjetivo que busca restringir ou explicar a oração principal. Para compreendermos o conceito de oração subordinada adjetiva, vamos analisar o exemplo. As pessoas que lutam contra a injustiça são honradas. Observe que temos dois verbos, o verbo lutar e o verbo ser. Nessa construção, temos duas orações. A principal, as pessoas são honradas, e a oração dependente, que sempre aparece intercalada e se inicia por um pronome relativo. Só para lembrar, o pronome relativo é aquele que se relaciona com um termo anterior, nos remete ao que foi dito anteriormente. No nosso exemplo, ele retoma pessoas, e a construção que lutam contra a injustiça é a nossa oração dependente. Ela precisa da principal para fazer sentido, por isso dizemos que é subordinada. Observe ainda que ela se resume num adjetivo. Eu poderia dizer pessoas lutadoras, pessoas guerreiras, e por seu sentido representar um adjetivo, dizemos que é uma oração subordinada adjetiva. Podemos ainda estender o conceito e dizer que essa oração tem a função de adjunto adnominal. Lembrando que o adjunto adnominal é um termo que caracteriza ou determina um substantivo. E é exatamente isso que acontece. Estamos caracterizando, individualizando e dessa forma restringindo o termo pessoas. Esse é um exemplo de oração subordinada adjetiva restritiva. Nós temos apenas dois tipos, a adjetiva restritiva, como vimos no exemplo, e a oração subordinada adjetiva explicativa, que sempre aparece entre vírgulas e, como o próprio nome diz, busca explicar e acrescentar informações. Fique atento ao uso das vírgulas nessas orações, pois é fundamental para uma análise correta. Observe aqui que temos duas construções, quase idênticas, porém a segunda oração está entre vírgulas. No primeiro caso, quando eu digo o aluno que nunca falta tem boas notas, eu me refiro exclusivamente a um aluno específico. Dentro de um contexto, numa conversa, ficaria mais fácil entender. Posso estar falando do João ou do Carlos. Eu estou me referindo a um determinado e certo aluno. Eu estou restringindo, individualizando e caracterizando esse aluno. Temos então uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora observe o segundo exemplo. O aluno, vírgula, que nunca falta, vírgula novamente, tem boas notas. Observe que a oração fica entre vírgulas e tem a função de explicar o termo aluno, usado nesse contexto num sentido genérico, no sentido mais amplo. Agora, não estou mais falando de um único aluno, e sim dos alunos em geral. Eu quero dizer que aqueles alunos que não faltam conseguem ter boas notas. A oração adjetiva explicativa é um acessório, e como um acessório, essa oração ela busca acrescentar algo ao antecedente, no caso, o aluno. E de modo geral, eu quero dizer que os alunos assíduos é quem tem boas notas. E quando fazemos a análise sintática, essa oração assume a função de aposto explicativo. Vamos ver mais alguns exemplos para vocês entenderem melhor da oração subordinada adjetiva restritiva. Observe o exemplo. O aluno cujo pai é professor tem péssimas notas. Não estou falando de qualquer aluno, eu falo de determinado aluno, de um certo aluno. Outro exemplo, o rapaz, o qual trabalha na cantina, está de férias. Eu me refiro exclusivamente àquele que é funcionário da cantina. Nesse exemplo, usamos o pronome relativo o qual. Lembrando que este pronome é variável, você poderá encontrar as construções a qual, da qual, nas quais, e assim por diante, de acordo com a necessidade. E sempre podemos substituí-la pelo pronome relativo que. Eu poderia dizer o rapaz que trabalha na cantina. Agora observe o próximo exemplo.
O artista com quem sonhei apareceu na televisão. O pronome relativo vem antecedido da preposição com, por conta do verbo sonhar, exigir. E eu não falo de qualquer artista, eu me refiro a uma certa pessoa. Outro exemplo: a casa onde cresci foi demolida. Novamente, temos a oração adjetiva restritiva. Não estou falando de qualquer casa, eu falo da minha casa. E não se esqueçam, toda oração subordinada adjetiva restritiva, ela ocorre sem vírgula e tem a função sintática de adjunto adnominal. E a principal característica da oração subordinada adjetiva explicativa é que ela vem sempre entre vírgulas. É um acessório que busca acrescentar algo ao antecedente. Eu posso dizer: o vizinho socorreu a mulher. Fica compreensível, mas eu também posso acrescentar mais informação dentro desse contexto e dizer: o vizinho, que é médico, socorreu a mulher. Agora nossa construção ficou mais ampla. Outro exemplo: fugiu para Londres, onde tem familiares, deixando muitas dívidas. Novamente, a oração explicativa vem para acrescentar. Nesse caso, ela explica o motivo dele ter escolhido Londres. Então, pessoal, para finalizar, a oração subordinada adjetiva, ela vem intercalada entre a oração principal. Sempre se inicia com um pronome relativo e nós só temos dois tipos: a adjetiva restritiva, que é importante para o contexto, e a explicativa, que aparece sempre entre vírgulas e vem para acrescentar informações. Bem, pessoal, é isso. Nossa aula fica por aqui. Muito obrigada por assistir e um grande abraço a todos.